Você sabe exatamente quanto precisa para alcançar o seu primeiro milhão em 7 anos? Hoje eu vou te mostrar um plano realista para você atingir essa meta sem aquela ilusão de dinheiro fácil, jogo do tigrinho ou qualquer uma dessas coisas mirabolantes que não dão certo. Se você é um investidor de topo, já dá aquele like na confiança. Se você ainda não é investidor de topo, chegou aqui de paraquedas, guarda o seu like e sua inscrição para o final do vídeo, porque eu tenho certeza que ao final dessa aula você já vai estar sabendo o quanto precisa para alcançar o seu primeiro milhão em 7 anos e já vai estar dando os primeiros passos para isso. Sem mais delongas, bora pro vídeo. A primeira pergunta que a gente tem que levar em consideração é: vale a pena investir tendo pouco dinheiro? Porque a maioria das pessoas para e pensa e fala: cara, eu só consigo poupar 300, 500, 600 reais ali por mês. Será que vale a pena eu investir com pouco dinheiro, mesmo sem ter um dinheiro significativo? Ou é melhor eu esperar ter uma grana para poder realmente começar a alocar e fazer o processo? Olha, a primeira coisa que você tem que entender aqui é que qualquer valor investido ele já é melhor do que nada. Se você já investe alguma coisa, você já está ali usando a fórmula de juros compostos a seu favor. Então, se você não investe, vai demorar muito mais para você chegar lá se você estiver esperando ter mais dinheiro, tá? E logicamente, se você já tem um investimento guardado, já acelera o processo. Se você não tem, vai demorar mais. Quanto mais você aporta todo mês, mais acelera o processo. Quanto menos, vai demorar mais. Quanto menos tempo você deixa o dinheiro, a mesma coisa, tá? Então, o fato aqui é: comece. Mesmo que seja pouco, mas cara, comece a investir. Aqui eu trouxe essa planilha que eu vou deixar o link na descrição para vocês entenderem exatamente isso que eu estou falando para vocês. Olha só, então aqui a gente tem uma taxa do investimento mensal, 1% ao mês, já a gente fala sobre isso. Vamos dizer que a gente está começando ali sem valor inicial, ou seja, começando do zero mesmo, aportando R$1.000 por mês. Note que em 240 meses, que é o equivalente a 20 anos, a gente chega próximo do primeiro milhão. Agora eu quero mostrar uma coisa bem importante. Imagina você fazer um aporte de R$3.000 por mês. Por quê? Porque você decidiu que só vai investir quando tiver mais dinheiro para aportar. Porque, cara, com R$1.000 você não vai conseguir. E aí você vai triplicar ali o valor aportado. Legal. Só que você vai esperar 10 anos para poder começar a investir, porque só 10 anos depois você conseguiu sair o aporte de 1.000 para 3.000. Então, se você tinha um período de 20 anos e você usou 10 para acumular mais dinheiro, você fica só com 120 meses, 10 anos, que você vai estar usando R$3.000 em 10 anos para poder trabalhar para você. E aí a gente chega em 697 mil. Se você triplicar o seu aporte e você esperar tempo para poder começar a investir, note que você não chega no primeiro milhão dessa forma. Você vai precisar de mais dinheiro ainda. Então, sim, por mais que você tenha pouco, invista com pouco. Comece a investir hoje. Não espere para amanhã. Agora, e se a gente fizer um aporte de R$1.500 por mês? Em 204 meses, que é o equivalente a 17 anos, a gente consegue ali o nosso primeiro milhão de reais. Então, se a gente aumentar R$500 por mês, a gente adianta 3 anos para chegar nesse valor. E aí você pode estar se perguntando: mas Pedro, essa rentabilidade de 1% por mês ali, ela é pouco, é uma rentabilidade muito baixa. E se a gente tentar ali aquele investimento que dá para pagar 3% ao mês? 21 milhões. Então, no mesmo período de 17 anos. Então, aqui parece bom demais para ser verdade. E quando a gente fala de investimentos, esse bom demais para ser verdade, na maioria das vezes, é golpe, é pirâmide. Ninguém consegue uma rentabilidade de 3% ao mês, tá? Esquece isso, que não tem nada garantido que te pague 3% ao mês por esse período de tempo. Se você sai de 1% ao mês para 3% ao mês, você sai de 1 milhão para 21 milhões. Você faz basicamente 21 vezes do seu valor investido. Então note que isso aqui é algo muito irreal e, cara, totalmente fora de contexto, tá? Esquece isso aqui. Tá bom, Pedro, mas com a Selic de hoje de 3,25, quanto é que eu consigo ao mês? Olha, com a Selic de hoje você consegue 1,04 ali por cento ao mês, tá? Muito próximo ali daquele 1% que eu havia colocado no começo. Então note que com essa rentabilidade de 0,4 ao mês, a gente já tem mais de 1 milhão de patrimônio acumulado. Eu consigo sair de 204 meses para 200 meses, ou seja, baixo. Então note que esse 0,04% me adiantou ali 4 meses para atingir o primeiro milhão. E você pode estar se perguntando: Pedro, mas se eu não quiser usar a Selic atual, mas sim as taxas do Tesouro, pré-fixado ou IPCA+, quanto é que eu conseguiria? Olha só. Pegando essa taxa de 14,85 do Tesouro pré-fixado, aportando R$1.500 por mês, em 187 meses eu consigo a taxa de 1 milhão de reais. Isso aqui dá aproximadamente 11 anos e meio. Então note ali que a gente consegue em um período abaixo de tempo, né? 11 anos já é bem interessante ali você alcançar o seu primeiro milhão. Já se eu fosse pegar o Tesouro IPCA+, lá para 2040 aproximadamente, eu tenho 7,42 de taxa pré-fixada. Eu preciso calcular a inflação do período, que vai somar a isso. Se eu for pegar aqui a curva de juros implícita, que é basicamente uma diferença que eu tenho do Tesouro pré-fixado com a taxa pré-fixada do Tesouro IPCA+, ou seja, como é que eu acho essa inflação implícita? É uma inflação estimada pelo mercado. O que é que isso quer dizer? Se eu for emprestar dinheiro para o governo, basicamente, independente de ser pré-fixado Selic ou IPCA, eu estou correndo o mesmo risco de crédito, ou seja, o risco de calote, que é o governo não me pagar. Então, se eu estou correndo o mesmo risco
fazendo a ressalva ali dos prazos que são diferentes, eu teria que entender que essas taxas precisam ser equivalentes. Ou seja, se eu for investir no pré-fixado para 2032 e comprar um Tesouro IPCA+ para 2032, essa taxa tem que ser equivalente. Então a inflação implícita nada mais é do que um diferencial dessa taxa pré-fixada com esse pré-fixado aqui do Tesouro IPCA+. Então, a diferença entre esses dois valores é basicamente o que a gente chama de inflação implícita, que é a inflação estimada lá na frente. E aqui, quando eu venho na inflação implícita, eu coloco aqui que no patamar de 7 anos, 8 anos mais para frente, a nossa inflação implícita está em 6,8%. E aí eu teria que somar esse 6,8 com 7,68, que daria 14,48. Note que é um valor bem próximo com o que a gente tinha estimado aqui. E aí, nesse caso, com essa diferença de rentabilidade, eu precisaria de mais 3 meses ali para poder alcançar o meu primeiro milhão, tá? Então, note que basicamente com essa rentabilidade aqui de 14,48 ao ano, investindo R$ 1.500 por mês, em 190 meses, 15,8 anos, eu conseguiria, seria o equivalente ali para eu ter meu primeiro milhão. O que eu quero que vocês entendam dessa estrutura toda é o impacto do aporte e do tempo no longo prazo. Então, olha aqui, se eu tenho R$ 1.000 para investir em 10 anos, eu fico com 255 mil. Se eu duplico esse aporte pelo mesmo período, ou seja, se eu vou de 1.000 para 2.000, eu consigo 511 mil. Então, eu saí ali de R$ 1.000 por mês em 10 anos para 2.000 em 10 anos, eu basicamente dupliquei ali meu patrimônio acumulado. Agora eu quero fazer o outro teste aqui com vocês, que seria duplicar o tempo, mas manter os mesmos aportes. R$ 1.000 de aporte, agora eu vou duplicar o tempo para 240 anos. Então note que nesse caso aqui, se eu basicamente duplicar o tempo, mas manter o mesmo aporte, o que é que acontece é que eu saio de 200 mil e vou para 1.200.000. Então, o fator importante, o fator chave aqui é você entender que na forma de juros compostos, o que está exponencial é o tempo. Então, o fator tempo, quanto mais tempo, mais você vai conseguir exponenciar, crescer o seu patrimônio. Então, o tempo é um fator chave aqui nessa conta. Mas sim, se você aportar mais por mês, isso aqui também acelera o seu processo. Então, se eu, em vez de botar os 1.000 ser em 2.000 em 20 anos, a conta já fica muito melhor aqui nesse patamar. O ponto-chave é você entender que o fator mais importante que vai exponenciar a tua conta é o fator tempo, mas você não precisa negligenciar os aportes. Quanto mais aportes você fizer, mais rápido você acelera o seu processo. Só que, infelizmente, não é tudo lindo e maravilhoso como está aqui. A gente tem um vilão silencioso que pouca gente percebe e inclui nesse tipo de conta aqui, que destrói o seu poder de compra ao longo do tempo, que é a inflação, como eu já havia dito aqui. A inflação é generalizada dos preços que tira o seu poder de compra. Para vocês terem uma ideia, desde 1994, a gente já teve uma desvalorização de mais de 88% do nosso poder de compra. Então, o que você compraria com R$ 100 lá atrás, você compra exatamente com R$ 12 hoje em dia. Sim, então note que se você não contabiliza a inflação nessa conta aqui, cara, você simplesmente vai estar se iludindo e eu vou te mostrar o porquê. E aqui eu coloquei outra aba no qual eu adicionei o poder da inflação. Então note que se a gente começa com valor zero, fazendo o aporte de 1.000 por mês em 20 anos, com a taxa que a gente havia falado, mensal, de 1% e contabilizando a inflação média do período de 6%, por mais que a gente conseguisse ali 1 milhão de patrimônio, a poder de compra de hoje, ele só seria o equivalente a 311 mil. Ou seja, 1/3 do seu poder de compra, ele foi embora somente pela inflação. Para você ter R$ 1 milhão em poder de compra atual, a gente teria que aumentar esse tempo. Vamos testar ali 30 anos. Olha que nem 30 anos resolveriam. A gente teria ali que tentar 480 meses, que seriam equivalente a 40 anos. Aí a conta fecha. Então note que iria aparecer na sua conta R$ 11.882.000. Só que a poder de compra de hoje seria o equivalente a R$ 1.155.000. Então, sim, você já seria multimilionário dessa forma. Só que o ponto é que seu multimilhão não ia valer nada, porque o teu poder de compra estaria ali desvalorizando 6% ao ano, que é a inflação do período. E aqui o ponto-chave é a gente entender que se a gente quiser manter os mesmos 240 meses, os mesmos 20 anos, a gente precisaria aumentar o aporte. Vamos aumentar aqui o aporte para 2.000. Não seria suficiente. 2.500 também não daria. 3.000 ainda não seria. 3.200 ainda não seria. 3.300 e bateria aqui o nosso primeiro milhão. Se você quer no mesmo período de tempo de 20 anos conseguir ter R$ 1 milhão a poder de compra de hoje, seria necessário você mais que triplicar o seu aporte mensal para poder chegar lá. Então note que a inflação aqui é um bicho silencioso que você não percebe, mas tem que jogar na sua conta, porque a cada dia que passa você está mais pobre e não está nem percebendo isso.
E aí, agora, para responder a pergunta do vídeo, quanto é que eu preciso investir para ter 1 milhão em 7 anos? Então, nessa aba aqui com a rentabilidade que a gente havia colocado lá do Tesouro, de 14,84, inflação de 6%, a gente encontra a rentabilidade real. O que é a rentabilidade real? É basicamente a diferença entre a nossa rentabilidade nominal, que é a rentabilidade da nossa aplicação, descontada da inflação. Mas entenda que aqui não é uma subtração, você não faz 14,84 menos 6. Existe uma continha matemática para achar essa rentabilidade real, que é basicamente uma divisão entre essas duas taxas, tá? O tempo que a gente vai utilizar são 84 meses. Para atingir meu primeiro milhão, sem aportar nada no começo, eu precisaria fazer um aporte mensal de 8.847, tá? Esse aqui seria o valor que eu precisaria fazer de aportes mensais para chegar no primeiro milhão em 7 anos. Então eu teria que fazer um aporte mensal de 8.847. Só que aqui é um ponto importante que vocês percebem que os aportes eles estão aumentando mês a mês. Pedro, por que estão aumentando mês a mês? Porque eu preciso corrigir os aportes também pela inflação, para que lá no final do período eu consiga ter o equivalente a 1 milhão a valores de hoje, só que já corrigidos pela inflação. Então lá no final você iria estar aportando R$ 13.239, tá? E aqui eu entendo que esse valor de 8.847 não é viável para todo mundo. Agora eu vou usar o tempo ao nosso favor para facilitar alcançar o primeiro milhão. Então eu vou para 168 meses, ou seja, 14 anos. Note que agora sim o meu aporte fica mais factível, R$ 3.200 por mês. Então, se eu aportar R$ 3.200 por mês, em 14 anos eu consigo alcançar o meu primeiro milhão. Outro ponto-chave que pode acelerar o seu processo aqui de fato é a sua rentabilidade. Hoje no Tesouro você consegue 0,1484. E aqui eu já vou te dar uma dica. Alunos meus estão conseguindo rentabilidade de 16 a 17% ao ano sem estar correndo riscos desnecessários. Títulos de renda fixas bons sem estar correndo risco de renda variável. Então você poderia estar conseguindo aplicações que renderiam, em vez de 14,84, 17%. Isso aceleraria e muito o seu processo. E aí, para você ter todo o acesso a esses títulos, como é que você encontra, como investir neles, eu vou deixar aqui embaixo também o link do IZT, que é o meu curso de investimentos onde eu tiro você do zero, organizo suas finanças e te ensino a multiplicar o seu patrimônio investindo no Brasil e no exterior. As vagas estão abertas, basta tocar no link da descrição que eu vou deixar lá e você entra no curso e terá acesso a tudo que está aqui e, obviamente, como você identifica esses títulos de renda fixa, como esse que está aparecendo aqui na tela agora, que você consegue, por exemplo, 17% ou até mesmo inflação mais 9% para a sua carteira de investimentos. E aí o processo ele fica muito mais rápido e muito mais simples. Deixa eu te mostrar aqui. Se em vez de 14,34 eu colocar 17, note que meu aporte baixa bastante para atingir essa rentabilidade. Outro exemplo que eu falei também é a inflação mais 9. Então, se eu zerar a inflação aqui e colocar só uma rentabilidade de 9, Pedro, por que só uma rentabilidade de 9? Porque se a inflação mais 9, a inflação é zero, porque eu vou estar recebendo sempre a inflação do período, a rentabilidade ali acima da inflação é 9%. Então, eu preciso de um aporte de R$ 3.000 por mês. E exatamente aqui nessa calculadora anterior a gente consegue entender a diferença disso. Se eu coloco uma rentabilidade de 14,84 ao mês e uma inflação de 6%, aportando R$ 1.000 por mês, em 20 anos eu consigo 13 milhões de patrimônio acumulado e 4 milhões no poder de compra atual. Agora, se eu mudo isso aqui para 17%, a conta já fica bem melhor. Já fica ali basicamente 5 milhões e 300 mil. Então, quando você consegue rentabilidades maiores, também acelera seu processo. Mas para isso, você tem que identificar bons títulos que é o que eu te ensino dentro do IZT. Então note que aqui o ponto-chave é sempre você buscar por melhores aplicações, que isso te ensina no IZT, você dá tempo ao tempo e aumentar cada vez mais gradativamente os seus aportes, mas sempre considerando a inflação na sua conta, tá? Então aqui você não pode ignorar a inflação na hora de você estar calculando ali a sua rentabilidade, porque se você desconsidera a inflação, você ali vai estar se iludindo apenas com números bonitos na sua conta, só que via de regra, a valores de hoje, 1 milhão não vai representar a mesma coisa do que 1 milhão lá na frente. Lembre que dinheiro tem valor no tempo. Dinheiro hoje vale muito mais do que valor amanhã. E aí, por fim, tem só mais uma variável que eu não utilizei nesse vídeo, mas se você já investe, você pode utilizar, que é seu valor inicial. Se você já tem 50 mil investidos, por exemplo, note que já ajuda bastante ali a sua construção de patrimônio, tá? Seu aporte já cai bastante. Se você já tem 100 mil investidos, aí cai significativamente ainda os seus aportes mensais. Então, se você já tem valor investido, o teu processo ainda fica cada vez mais rápido. Note aqui que o ponto-chave sempre será esse: aportar mais de forma constante, alcançar boas rentabilidades e, claro, dar tempo ao tempo, tá? Aqui está respondendo a pergunta: quando é que você precisa investir para alcançar o seu primeiro milhão em 7 anos, tá bom? Agora, amigos, quero saber de vocês se vocês já sabiam disso, descontar a inflação, se vocês já chegaram no seu primeiro milhão ou em que momento vocês estão
para chegar na jornada do seu primeiro milhão? Bota aqui nos comentários que é muito importante. Então, para você ter acesso ao link do IZT e também a nossa planilha está aqui na descrição. Deixa o like, se inscreve no canal, é muito importante, vai ajudar bastante e até o próximo vídeo, é só o começo.